Olá, estamos todos aqui agora com o Dr. Felipe Ximenes. Ele é o cirurgião, coordenador aqui do serviço da Santa Casa de Amparo. E que gostoso receber você aqui hoje, Dr. Felipe. Digo mesmo, doutora Júnior, um prazer estar aqui, boa tarde a todos. Maravilha, tá bom então. Bom, o Dr. Felipe estava me contando que ele coordena a parte da cirurgia aqui já faz mais de um ano, né, doutor? Isso, comecei dia 21 de março de 2024. E ele já me contou que ele faz a parte de cirurgias por vídeo, é o nosso grande especialista aqui da parte de cirurgia geral. E agora, nessa semana, foi lançado um novo protocolo sobre trauma na emergência. E o grande foco desse protocolo é justamente orientar os médicos e a equipe de saúde como um todo no tratamento inicial desses pacientes com trauma. E principalmente traumas tóraco-abdominais, é isso, doutor? Não somente o trauma toracoabdominal, né, mas o politraumatizado de maneira geral, né? A gente, de maneira geral, no mundo, né, a gente usa o ATLS, né, que ele acaba meio que unificando a conduta no mundo inteiro, né? Ele é um manual criado na década de 70, vamos botar trabalho, ele é um livro, né? Onde, quando foi visto a necessidade da padronização do atendimento, né? Visando o quê? Visando agilidade, visando triagem de vítimas que têm mais chances, tanto que necessitam de atendimento mais rápido, qual que precisa de atendimento mais rápido em detrimento da que pode esperar, e as medidas iniciais, né? Acaba que, no nosso caso, que a gente está no intra-hospitalar, né, a gente vai acabar focando um pouquinho mais no primeiro atendimento do paciente quando ele chega no hospital. Perfeito, perfeito. E o protocolo fala exatamente sobre essas coisas. Sim, sim, sim. Ele é voltado porque o que, que acontece? Muitas vezes o pessoal acha que o ATLS é do cirurgião geral. Não, na verdade o ATLS ele é para o médico de maneira geral, né? O ATLS ele é uma forma de uniformizar o atendimento, até porque a gente vê o surgimento, por exemplo, da especialidade de emergência, né, o emergencista, né, que faz bastante parte do atendimento do trauma. Então, você vê em vários locais, como no nosso hospital, o primeiro atendimento é do emergencista, né? A gente fica mais, nós, cirurgiões gerais, ficamos mais para avaliação secundária, como é modelo em diversos hospitais hoje no país, né? Ou seja, é de dever de todo médico estar capacitado e se atualizar sempre com relação ao ATLS. E Com quais são as certeza. medidas iniciais que devem ser feitas no paciente que está com risco iminente de morte e se o médico, naquele momento, tomar alguma decisão, ele pode mudar a vida desse paciente, é isso? Com certeza. A gente tem um método, né? O ATLS ele guia o primeiro atendimento, né? Primeiro é realizado o BLS no lado do extra-hospitalar, né? Que vai ser o XABCDE, sendo o X já uma letra, uma atualização após o lançamento da edição de 2018 do ATLS. Hoje nós estamos na 10ª edição, lançada esse ano, né? Que já engloba o X também. E esse que é basicamente do extra-hospitalar, que seria o controle das hemorragias exsanguinantes, né? Quando a gente vem para o hospital, volta a ser o ABCDE, certo? E aí o ABCDE, ele tem essa ordem, por quê? Porque é a ordem do que mata primeiro, né? Perfeito. Como há, por exemplo, vias aéreas. Então, o médico treinado, ele vai saber que ele tem que olhar primeiro a via aérea do paciente. Ele não está conseguindo falar, será que ele não está engasgado, será que não quebrou um dente e está na orofaringe, está com dificuldade de respirar por conta disso? Então ele já vai guiado para olhar isso, que é o que teoricamente mata mais rápido. Mata mais rápido primeiro. E se a gente não fizer nada com relação a este ponto importante e a gente pular etapas, a gente perde tempo e deixa o paciente, de certa forma, não assistido da forma que poderia Adequado. ter sido. Isso.
Ou Exatamente. seja, tem uma padronização nesse atendimento do trauma. Sim, Não sim, dá pra sim. gente chegar naquela sala de emergência que tá aquela baderna com um monte de gente entrando, saindo, gritando, pedindo soro, pedindo não sei o quê, e o médico que tá guiando o caso, ele entrar no meio da bagunça e ficar meio desorientado com tudo aquilo e começar uma sequência de atendimento de forma que venha na cabeça dele, de forma Não. desorientada. Não, de maneira nenhuma. Existe isso já há décadas, né, que deve ser seguido, né? Isso não é feito da cabeça de ninguém, isso Não é foi depois de comprovado. tomar 2 taças de vinho que Não, a gente optou por escrever esse protocolo, é isso? não, de maneira nenhuma. E esse protocolo que foi feito aqui na Santa Casa, para os médicos aqui da Santa Casa, ele está atualizado de acordo com os últimos guidelines? Com certeza. A ideia desse protocolo é guiar especialmente o primeiro atendimento, a primeira avaliação. Porque, assim, muitas vezes a pessoa tem um pouco de dificuldade de identificar o que seria os traumas, que o ABCD é voltado para o politrauma, não necessariamente qualquer trauma, né? Muitos pacientes vítimas de trauma vão chegar por meios próprios, vão chegar caminhando até a porta, né? Então, esses pacientes, está tudo bem, você pode triar, você não precisa lançar mão daquela avaliação, porque o ABCDE é uma avaliação rápida, é uma avaliação para você fazer em coisa de 1 minuto, 1 minuto e meio, que é um exame físico completo, porém resumido, né? E direcionado para o ponto especial. Isso. Perfeito, maravilha então. Então, quer dizer, quem ler esse protocolo, ele, além de se integrar com o que deve ser feito aqui na Santa Casa, ele ainda vai estar atualizado de acordo com os últimos guidelines e, de repente, se ele estiver interessado em prestar uma prova de residência, uma prova de subespecialização, ele pode utilizar esse material, inclusive, para esse fim. Certamente. É claro, o protocolo ele está assim, a gente adaptou ele para o nosso hospital e ele é voltado especialmente para o primeiro atendimento, né? Então é voltado para a orientação daquele paciente que vai chegar de ambulância ou daquele trauma que vai chegar por meios próprios e vai ter mais ou menos o fluxograma de como seguir a partir da chegada desse paciente, mudando isso. É um trauma grave, chegou via SAMU, está indo para a sala vermelha, é um trauma leve, chegou pela porta, vai ser triado antes de ter o atendimento médico. Maravilha, perfeito. E agora, então, entrando dentro do ATLS, que é aquele famoso ABCDE que a gente tanto ouviu na faculdade, que tanto foi falado pelos professores e que realmente salva vidas, né? E aí, conta pra gente quais são, então, os passos desse ABCDE e exatamente o que avaliar em cada ponto e o que isso muda de conduta para nós. Claro. Então, a gente tem o A, né? O A é voltado para vias aéreas e não somente vias aéreas, né? É voltado também para a região cervical. Então, o A é quando você vai fazer a avaliação se há, por exemplo, uma obstrução de vias aéreas, como a que a gente citou inicialmente, né? O engasgo, se tem algo obstruindo a via aérea. Além disso, a gente vai avaliar também a coluna cervical do paciente. Esse paciente, a princípio, no BLS, no atendimento extra-hospitalar, ele provavelmente foi pranchado, está de colar cervical e head block, quando estamos falando, é claro, de um politrauma, né? E essa primeira avaliação, após a verificação das vias aéreas, a gente vai para a avaliação da coluna cervical. Hoje, a gente tem, inclusive, alguns métodos, né, para avaliar a retirada do colar cervical, que não necessita necessariamente de exame de imagem, que antes era obrigatório, até o ATLS de 2014, 8ª edição. Perfeito. Então, até 2014, precisava aguardar esse exame de imagem para retirar, então, o colar cervical. Doutor, se porventura, no momento em que eu estou avaliando, eu como médico, estou avaliando o paciente assim na hora que ele chegou, tá? E eu tiver alguma dificuldade de primeiro realizar a proteção de via aérea ou a avaliação de via aérea nesse primeiro momento, qual que eu devo fazer antes de tudo? Proteção do colar cervical ou proteção da região... como é que eu falo? Da via aérea? Não, a parte cervical. Tá.
Como assim, do colar cervical? É porque, assim, na verdade, o paciente vai vir de colar cervical para você e você vai verificar a via aérea, ver se há sinal de obstrução ou não. E, em seguida, você vai estabilizar o pescoço, abrir o colar para fazer a palpação e os exames, né? Que seria a rotação lateral, encostar queixo contra o peito, é claro, tudo isso com auxílio da mão, e antes disso tudo ver se tem dor ou crepitação na palpação, etc. E também se o paciente obedece àqueles critérios, né, de não estar sob uso de entorpecentes, sobre o uso de algo que pode mascarar a dor, assim como fraturas que sejam muito dolorosas. Por exemplo, uma fratura exposta na perna pode esconder uma dor cervical. Aí, nesse caso, você mantém o colar cervical e vai para o exame de imagem, né? Perfeito. Então, dentro dessa avaliação de poder retirar o colar cervical ainda durante o seu exame físico, quais são os critérios específicos que devem ser avaliados para essa retirada, mesmo sem exame de imagem? Então, aí, hoje em dia, nós temos, assim, 2 protocolos, né? O C-Spine, né? E que é um protocolo canadense e um protocolo americano, né? A gente avalia de qual forma? A gente vê se o paciente tem sinais ou não de intoxicação exógena, né? Uso de bebidas alcoólicas, uso de drogas, ou se ele tem, por exemplo, alguma dor intensa em outra região do corpo que possa mascarar. A gente sabe que, por exemplo, uma dor intensa num joelho, com fratura exposta, pode diminuir a dor de outras regiões, né? É um mecanismo de defesa do corpo. Então, nesse caso, é melhor manter o colar cervical e partir para aquele protocolo do trauma, né, que era tão abordado nas outras edições do ATLS, né? O raio-x de cervical, tórax e bacia, né? Perfeito, maravilha, então. Nesse momento, já é importante ou necessário realizar a intubação? A gente está falando de via aérea, proteção de via aérea. Se o paciente estiver já 100% rebaixado, com algum nível de consciência, com Glasgow menor do que 8, aquelas indicações que a gente já conhece, nessa hora já realiza-se a intubação orotraqueal ou não? Aguarda-se realizar até o ABCDE? Ainda não, porque, assim, teoricamente, você não avaliou, apesar da avaliação ser simultânea, né? Se o paciente tiver com via aérea obstruída, você não vai conseguir realizar a intubação, certo? Então, assim, a gente ainda está no ar. É claro, existem casos e casos, cada um a gente vai individualizar, né? Mas o nível de consciência do paciente você vai avaliar só no D, né? Então, assim, esse paciente às vezes tem uma obstrução que, ao ser removida, ele volta a ter o seu drive respiratório normal. E essa obstrução seria por corpo estranho? Seria por secreção, por sangue? E o que seria essa obstrução que a gente poderia já avaliar no ar? Pode ser corpo estranho, o paciente pode estar mascando, comendo, pode ser uma fratura de face, pode ser secreções como sangue, por exemplo. Tudo isso pode gerar uma obstrução de via aérea. Então, às vezes, é um paciente que chegou, você aspirou, ele melhorou. Perfeito. Então, terminada, tem mais alguma coisa no ar, doutor? Não, a princípio A é via aérea e a parte da coluna cervical. Perfeito, então. Então, terminamos essa avaliação do A e vamos para o B, é isso? Sim, O que claro. tem que ser avaliado no B? O B vem de breathing, né, da respiração, né? Então, a gente vai avaliar, geralmente, como que está a saturação do paciente, que a princípio já veio medida, né, desde a ambulância. A gente vai avaliar como é que está a parte torácica do paciente. Ele tem sinais de contusão torácica ou não, tem sinais de ataque pineico, ele está com dificuldade de respirar nesse momento, o tórax está normo expandido, não está, tem dor intensa à palpação, tem ferimento perfurante, não tem, porque no B começam as armadilhas, né, que é o que não fica tão claro, né? Quais são essas armadilhas? Essas armadilhas são o pneumotórax, que um pneumotórax pequeno, ok, eu consigo esperar, eu consigo fazer o exame secundário tranquilinho.
mas um pneumotórax hipertensivo, por vezes, vai ameaçar a vida do paciente antes de eu terminar o exame completo, né? A avaliação inicial e partir para a secundária. Então, pneumotórax hipertensivo é uma armadilha, o tamponamento cardíaco é outra armadilha, o hemotórax maciço é uma armadilha que muitas vezes pode acontecer por um trauma torácico sem ter uma exteriorização, né? Então, a gente vai ter ali um paciente que está desaturando, que está evoluindo para hipotensão, que é um B que já vai entrar no C, né? Que vai começar a se misturar. Um paciente que, além de ter um problema na parte respiratória, pode entrar em choque na sua cara. Entendi, nossa, maravilha. Ou seja, essa avaliação do B, ela é extremamente importante. E dentro dessa avaliação, quando o médico está examinando esse paciente, o que ele tem que avaliar para a gente conseguir já direcionar a nossa suspeita, por exemplo, para um pneumotórax, que mais? Um hemotórax, pode ser um tórax instável, uma fratura de costela, pode ser, a gente tem vários, né? O B, ele é bem importante, mas assim, no B, o que a gente tem que fazer? Você vai ter vários pacientes, o que é o mais comum? A fratura de costela, sem dúvidas, né? Então, você vai ter muito paciente que até dessatura, simplesmente por dor, né? Dor dependente. Então, você vai ver, às vezes, o paciente cai de saturação para 91, 90. Por quê? Porque cada vez que ele expande o tórax, ele sente dor. E aquilo gera um mecanismo que ele passa a não expandir o tórax. E aí, isso geralmente é um controle com analgesia boa. Uma boa analgesia geralmente é o suficiente. Costela, hoje a gente sabe que a maior parte das vezes não precisa de intervenção nenhuma, não há necessidade, ela consolida sozinha. O mais importante é a analgesia, é o paciente voltar a respirar normalmente, que o próprio movimento respiratório costuma reduzir esse tipo de fratura de maneira satisfatória. Existem algumas indicaçõezinhas de abordagem cirúrgica, numa costela que esteja cavalgada, você pode reduzir, fixar, né? Geralmente o pessoal da torácica que faz isso, que é algo até recente, mas não é algo emergencial, né? Esse eu acredito que seja o mais comum, mas a gente pode ter ainda um pneumotórax, que aí às vezes a gente tem que lançar mão de uma ausculta. A gente sabe que a ausculta em si, ela não está na avaliação inicial, mas quando você gera uma alteração do teu exame físico, aí você dá uma detalhada, né? Então você pega um estetoscópio, ausculta, não estou escutando nada, o murmúrio está abolido. Se ele está abolido é porque é um pneumotórax, é um hemotórax, percutir, está timpânico, fala a favor de um pneumotórax, percutir, está maciço, então ali deve estar cheio, então é um hemotórax possivelmente, pode ser uma massa volumosa também, poderia causar isso também, por exemplo, uma hérnia diafragmática traumática, poderia causar isso, tumor grande, poderia causar esse tipo também de percussão e abolição na ausculta, né? Mas não é tão comum. Perfeito, maravilha. Então, a gente terminou agora o B? De maneira geral, sim, assim, voltado para o atendimento mais inicial, provavelmente. A gente vai ter também aquela conexão do B com C, né? Porque, de maneira geral, a gente acaba que bota o tórax no B, só que parte do tórax não é do B, é do C, que seria a circulação, né? Então, a gente tem essa transição, né? Mas vamos falar mais no C, acho que vai ser melhor. Maravilhoso, tem essa transição e a gente não sabe muito bem. Pode ser que se encaixe mais no B, mais no C. E como que funciona isso, então? Então, é porque como é um exame rápido a princípio, e boa parte dele é feito quase que simultaneamente. Então, assim, cheguei, vi o A, não tem obstrução de via aérea, coluna ok. Olhei, o paciente está chocado. Tenho que achar a causa de choque do paciente. É um politrauma. Estou indo para o B e em seguida para o C. Só que no trauma, até que se prove o contrário, a principal causa de choque é hemorrágica e é da barriga. Né? Que geralmente é o trauma abdominal contuso, né? Que é aquele que não perfura o abdômen.
Esse é geralmente a principal causa, né? Mas é a única causa? Não. Então, assim, a gente tem o coração dentro do tórax, que teoricamente a gente avalia no B. E a gente sabe que um pneumotórax hipertensivo ele pode gerar um efeito de massa fazendo um choque obstrutivo por acotovelamento da aorta, né? Então, a gente vai ter duas causas de choque que estariam relacionadas ao B, indo do B para o C. Então, acaba que você tem que fazer essa avaliação de forma simultânea, né? Perfeito. E aí, dentro do C, quais são as avaliações, então? No C, a gente costuma dividir da mesma maneira que a gente pegou a caixa torácica e encaixou no B, isso assim de maneira prática, né, para ficar mais fácil de entender, a gente encaixa a barriga e a bacia no C. Há quem fale que você também encaixe os membros no C, no sentido de que uma fratura de fêmur pode sangrar 1 litro. Então, se um paciente está com fratura de fêmur bilateral, ele pode instabilizar, um choque hemorrágico, certo? Fora isso, o C, a gente tem o abdômen, onde boa parte dos traumas contusos podem causar uma lesão de baço, uma lesão hepática, que são os principais órgãos acometidos no trauma contuso. A gente tem rim também, que pode sangrar, tem os grandes vasos, mas o mais comum é o baço e o fígado. E tem alguma coisa agora no C que tem que ser feito, iniciado, caso a gente tenha a suspeita de que esse paciente está sangrando? Sim, então. Primeiro, avaliar a bacia, né? A gente vai avaliar a pelve, porque o open book, ele também é uma causa importante, né, de instabilização por choque hemorrágico, né? E, em caso de suspeita de, passar o lençol, né, que geralmente você passa na região aqui da bacia, amarra para poder estabilizar, né? Na verdade, na cabeça do fêmur, perdão. Que é aquela fratura em livro aberto. Isso, existe uma classificação da bacia, dos traumas de bacia, né? Uma delas é o livro aberto, e o livro aberto é, sem dúvidas, a principal causa hemorrágica das fraturas de bacia. E essa fratura, geralmente fechando a pelve, consegue controlar. Existe um caso ou outro que você tem que intervir cirurgicamente na barriga também, porque muitas vezes para fechar a bacia você tem que operar no sentido de manter ela fechada, fixando. Em algumas outras vezes até a gente tem que entrar e fazer um tamponamento, né? A gente entra, abre ali o subperitoneal, joga, compressa e fecha. Perfeito. E isso não seria ainda na avaliação primária. Primeiro a gente deveria estabilizar essa pelve com o lençol? O lençol está dentro ainda na parte primária, a intervenção cirúrgica não, já está mais na avaliação secundária, sem dúvida. Porque o ATLS é dinâmico, né? Então você acaba que algumas coisas você vai fazendo simultaneamente, ou a gente acaba meio que falando só para não perder o fio da meada, né? Eu adoro falar com cirurgião, gente. Sabe por que eu falo isso? Porque dentro do especialista, o cirurgião, ele tem essa visão para o trauma que, além da parte clínica, ele já consegue abordar essa parte cirúrgica de forma rápida e eficaz, né? O médico que está ali na emergência, o clínico geral, ele, no momento em que ele estiver suspeitando disso, ele já deve acionar vocês? Então, aí assim, ele pode, no caso da bacia, idealmente passar o lençol e acionar. Ou acionar e já ir passando o lençol. Tá. Isso são, na verdade, possivelmente seria o mais efetivo, né? Então tá tudo bem, ele nesse momento que ele percebeu essa alteração, ele já pedir para a enfermagem, para alguém que está do lado, olha, aciona o cirurgião, porque esse caso aqui eu vou precisar dele. Ah, sim, sem dúvidas. Aí, assim, os casos graves tem que ser um atendimento multidisciplinar, né? Não tem jeito. É claro que existem alguns casos que ele vai conseguir manejar, por exemplo, um TCE, um paciente que está ali já em Glasgow 8, como se citou, em Glasgow 7, por exemplo, aí com evidente TCE, o cara caiu, bateu a cabeça, ele já tem história de algo, já toma anticoagulante, etc. Aquilo ali ele vai conseguir estabilizar, né? Ele vai conseguir definir o diagnóstico antes, né? Mas em alguns casos ele vai
precisar de ajuda realmente para estabelecer o diagnóstico, né? Um choque sem causa aparente, o cara tem escoriação ali, suspeita de trauma pélvico, suspeita de trauma abdominal, realmente ele vai precisar de um atendimento multidisciplinar pelo bem do paciente, né? Pela agilidade do processo. Ele necessita de um diagnóstico para se pensar numa intervenção. Então, ele tem um open book, vamos chamar ortopedia para fixar essa bacia. Ele está com sangramento na barriga, vamos chamar o cirurgião para fazer a avaliação. É conservador, CTI, hematimetria seriada de 6 em 6 horas. É cirúrgico, beleza, sala, vamos operar, vamos resolver. Show de bola, muito bom, muito bom. E como que fica claro essa análise, né? Quando a gente organiza e coloca sequência para fazer essa avaliação, né? Isso. Então, por exemplo, na barriga, de maneira geral, deixa eu dar um pause. Deixa eu fechar ali. Opa. Pode só encostar, pode? Só encostar aqui. Eu acho que o microfone vai cortar o ruído, mas não custa nada, né? Quer ver? Não. Eu não sei se ele tem luzinha. Então, de maneira geral, no trauma abdominal, né, a gente faz primeiro um fluxograma. Beleza. O trauma chegou. Ele é um trauma perfurante ou ele é contuso? Se ele for um trauma perfurante, a princípio, até o ATLS passado, ele era cirúrgico de cara. Então, é um trauma perfurante. Limpei, anestesiei, explorei digital, passou do peritônio, senti uma alçazinha, uma alça intestinal, senti alguma coisa intraabdominal. A princípio é cirúrgico. Por quê? Se eu for tomografar esse paciente, qual o sinal que vai aparecer? Pneumo peritônio. Então, eu vou saber se o pneumo peritônio é porque a barriga está aberta ou é porque furou uma alça. Não vou saber. Então, vou ter que olhar. Certo? Não vai adiantar de muita coisa ficar aguardando esse exame de imagem. E isso é independente do paciente estar estável ou instável. Próximo passo é um trauma abdominal contuso, ou seja, não tem sinais de violação do peritônio. Não tem nenhuma laceração no abdômen, bateu barriga, sinais evidentes, etc. Aí eu tenho que me perguntar, a próxima pergunta é: estável ou instável? Se o paciente está estável, sem dúvida nenhuma, o melhor exame para o trauma vai ser a tomografia. E aí, tomografia de preferência com contraste. Hoje a gente sabe, tem vários estudos que falam que não há mais necessidade de você pedir ureia e creatinina antes da realização do contraste. É mesmo isso? Eu não sabia. Então, ou seja, não precisamos mais, pelo menos, daquela create inicial antes de correr o contraste? Não. Na verdade, se você for ver os protocolos da USP, da Unifesp, todos, o protocolo de tomografia de trauma é tomografia de corpo inteiro em uma tomada só na fase portal. Porque a tomografia ela pode ser, se eu peço contraste, geralmente eles fazem uma sem contraste, fazem uma com contraste na fase arterial, uma com contraste na fase portal e uma na fase tardia, né? Cada uma com sua indicação, necessidade, né, de avaliação. Isso, uma arterial a gente vai ver a artéria, vai ver aqueles sinais de blush, numa portal a gente consegue ver melhor a alça, consegue ver o parênquima do fígado, o parênquima do baço, uma tardia a gente consegue ver a eliminação renal, a gente consegue ver os ureteres preenchidos chegando na bexiga. Então, cada uma tem a sua particularidade, né? Mas, protocolo para trauma, se você for olhar das principais instituições do nosso estado, é uma fase só com contraste na fase portal. E aqui também é esse protocolo que a gente está tentando implementar. Aqui a gente tem um pouquinho de dificuldade em fazer isso, mas estamos lutando para chegar nisso. Dá um parênteses, qual a dificuldade? A dificuldade é porque, assim, não é só aqui, né, mas diversos hospitais, mesmo em São Paulo, trabalho no Santa Marcelina, por exemplo, eles também não aceitam fazer um exame sem ureia e creatinina, eles também, eles falam que se enviarem para o radiologista o exame sem as fases necessárias, eles vão encucar, falar que não foi bem feito. Eles vão sofrer algum tipo de chamada de atenção. Então a gente tem um pouquinho de dificuldade nesse sentido. Porque a ideia do trauma é ser um atendimento ágil.
Então, isso acaba que o paciente fica 10 minutos lá, 15 minutos lá, em vez de fazer em 1 minuto, né, o exame, entendeu? Perfeito, maravilha, maravilha. Bom, mas dentro desta avaliação da tomografia, com o contraste na fase portal, que é aquela ideia de realizar o exame bem rápido, isso dá para a gente implementar aqui a longo prazo, Sim, certo? claro, sem dúvidas. É claro, necessita de algumas reuniões, algumas discussões, sem dúvida nenhuma, mas sim, né, é completamente possível, certo? E, é claro, voltando, né, a gente fez a tomografia no trauma abdominal contuso. O trauma abdominal com instabilidade, aí esse caso é um pouquinho diferente, né? A gente pode partir para um FAST, né? À medida que a gente tiver um ultrassom, que é profissional capacitado, a gente pode ver se tem sinais de líquido livre no abdômen, né? Porque aí você julga que líquido livre no abdômen, até que se prove o contrário, no contexto do trauma, vai ser sangue. E se o paciente está instável hemodinamicamente, então seria uma forma de indicar cirurgia. Existem outras coisas a serem feitas. Antigamente se fazia o lavado peritoneal diagnóstico, que a gente faz uma incisãozinha, coloca uma sondinha, joga 1 litro de soro, depois bota em sifonagem e a gente vê se vai vir sangue, se vai vir líquido entérico, etc., que seria também outra forma de indicar a cirurgia, certo? Você for olhar pelo livro mesmo, você manda para o laboratório fazer contagem de hemácias, mas na prática não é bem o que é feito. E assim, isso é claro, é a indicação da TLS. A depender do grau de instabilidade do paciente, você pode tentar estabilizar, ainda que com droga, para fazer o exame. Porque muitas vezes é um choque que não é refratário. Você faz o volume, ele melhora, ou estabiliza pelo menos temporariamente. Então a gente pode lançar mão desse artifício também. Perfeito, excelente. E dentro dessa avaliação do C, então, tem mais alguma coisa que está faltando? A princípio não, seriam principalmente isso, é claro. No FAST que a gente falou, a gente poderia olhar também a janela subpericárdica, né, subtifoide, que a gente olha o coração, ver se tem sinais de tamponamento cardíaco, que também estaria compreendido ali, né? E é claro que existem também, a gente está na primária, então tentar não ater aos tratamentos, né? Mas assim, da mesma maneira, você conseguiria fazer uma avaliação das principais causas, que seria o abdômen, pneumotórax hipertensivo, tamponamento, o open book e fraturas múltiplas, né, que poderiam também causar essa instabilidade hemodinâmica, além de o choque medular e o choque neurogênico, né? São outras 2 causas de choque no trauma, né? A gente sabe que o trauma, principal choque, é o hemorrágico. E o hemorrágico geralmente é do abdômen. Mas ele pode ter o obstrutivo e pode ter o neurogênico também. Perfeito, maravilha, maravilha, olha só. E, bom, finalizando então essa parte do C, vamos entrar no D? Podemos. Como que faz essa avaliação do D, doutor Felipe? O D. Então, o D, a gente vai ser um pouco mais voltado para o exame neurológico do paciente, né? Mas é claro, não é aquele exame neurológico que a gente aprende que demora 20 minutos fazendo exame. Não, é um exame rápido. Não é aquele exame físico neurológico que você vai pedir para o paciente, Não. olha para cima, para o lado. Não. Como que é feita essa avaliação? Então, a gente tem que ver se o paciente tem algum sinal de plegia, então se ele está movimentando os 4 membros, né? 2, se tem perda de força ou não, a gente tem que ver se esse paciente está lúcido, se ele está orientado, lançar a mão da escala de coma de Glasgow, ver ali entre o 3 e 15, lembrar que o Glasgow P, por mais que ele seja algo real, ele ainda não entrou na TLS, então para a gente que está seguindo a TLS, a classificação vai ficar entre 3 a 15, certo? A gente vai avaliar se tem sinais de TRM, né, que seria o trauma raquimedular. Então, tudo isso está dentro do D. Né? E aí, como que avalia? Então, por exemplo, uma plegia é um sinal sugestivo de um trauma raquimedular. O paciente não está conseguindo mover as 2 pernas. O paciente está com perda de força em tal de mídio. Isso pode ser um TRM. Se ele por exemplo, na cabeça
Vamos lá, acontece muito, né? Ele teve um AVC e caiu. Aí ele é atendido primeiro pela equipe do trauma, muito comum. O paciente que convulsiona e cai, aí manda para a equipe do trauma, né? Acho que são duas das maiores raivas que o residente de cirurgia passa, esse tipo de paciente, né? Porque teoricamente é um paciente mais clínico e que vai estar com diversos fatores de confusão para o atendimento do cirurgião, né? Mas assim, ambos são, de qualquer forma, são neurológicos, né? Então, você vai ter que lançar mão de, por exemplo, uma tomografia de crânio, uma tomografia de coluna, né? É claro que a gente sabe, a tomografia de crânio, ela tem suas indicações, tanto no politraumatizado quanto no trauma de crânio, isolado. Ah, o paciente caiu e bateu a cabeça, ponto. Ah, ele tomou um soco no rosto. Ah, ele bateu a cabeça no armário. Esse tipo de paciente, ele tem uma avaliação para definir se há necessidade ou não da tomografia, né? Que geralmente é qual? E essa eu acho que é importantíssimo, porque é dos principais pacientes que vai à porta por meios próprios, né? Então me conta quais são esses critérios, porque assim, a gente aqui como pediatra, a gente utiliza outros critérios diferentes do que esse daqui do trauma. Sim. E é muito importante, não só para o clínico, mas para o pediatra também, aprender isso e estar atualizado com relação a isso. Por quê? Criança também sofre trauma, sem né? dúvidas. E a gente tem algumas indicações de solicitação de tomografia para um paciente que bateu a cabeça, normalmente na criança caiu da balança, da rede, do colo. Dentro aqui do trauma, do politraumatizado, como que é feita essa análise para ver se o paciente precisa de exame complementar? Beleza. Então, o TCE, na escala de Coma de Glasgow, ele tem um grau de gravidade, né? Então, assim, o TCE, ele de 8 para baixo, ele vai ser um TCE grave. De 9 até 13, ele vai ser um TCE moderado. E 14, 15, ele é um TCE leve. O TCE leve não tem indicação inicial de tomografia de crânio. Entretanto, existe o TCE leve de alto risco. Aí o TCE leve de alto risco tem indicação de tomografia de crânio. O que seria isso? Por exemplo, é um paciente que bateu a cabeça, certo? Caiu da escada e veio para o hospital. Ele, é um paciente de 30 anos. Ele relatou que ficou tonto. Não desmaiou, não vomitou, não apresentou nenhum outro tipo de sintoma e está com cefaleia. Esse paciente não tem indicação de tomografia de crânio. Agora, é um paciente de 65 anos, certo? Que é um dos parâmetros para indicar o alto risco. 65 anos, usa aspirina, usa xarelto, tem um histórico aí de uso de anticoagulantes de longa data por alguma outra doença prévia. Esse paciente ele já entrou nos critérios de alto risco por estar em uso de anticoagulantes e pela idade, que é a partir de 65 anos. Então, esse paciente vai tomografar. Precisa de um ou mais desses critérios? Com um critério você já pode. Então, é a idade, 65 anos, a idade, é o uso de anticoagulante, histórico prévio de alguma patologia neurológica, né, ou de cirurgia neurológica, um paciente que já teve AVC, um paciente que tem convulsão de repetição, é um paciente, esse tipo de paciente você tomografa mesmo ele estando bem. E a concussão, né? Muitas vezes o paciente chega para você 10 minutos depois do ocorrido, 30 minutos depois do ocorrido, 1 hora depois do ocorrido. Então, a gente costuma perguntar ao paciente, você perdeu a consciência? Se ele tiver perdido a consciência por 4 minutos, ele teoricamente tem que tomografar o crânio, se for após um trauma craniano. É porque concussão, por exemplo, vamos botar isso a nível de uma maneira mais fácil de entender. Quem vê o UFC, o nocaute, ele é como se fosse uma concussão. O nocaute é quando o cara perde a consciência, só que a maioria das vezes a gente vê que ele perdeu a consciência por 3, 4 segundos e já levantou. E o juiz naquela hora viu que ele perdeu a consciência e determinou nocaute. Aquela concussão de 4, 10 segundos, 20 segundos, não tem indicação de tomografia de crânio. Agora, se ele perdeu a consciência por mais de 4 minutos, ele tem.
Se ele perdeu a memória por mais de 20 minutos, ele tem. Então, que entra nos critérios de concussão. E aí, isso aí tomografa também. Tomografa, observação de pelo menos 6 horas, que antigamente era 12, né? E reavalia o paciente. Está bem, não teve nada. A gente começou muito a fazer, especialmente na época do Covid, né? Em criança, em algum tipo de adulto que tinha um fácil acesso ao hospital, a observação domiciliar. Ela é passível de se fazer se você verifica que o paciente é bem orientado, que ele consegue voltar ao hospital em caso de necessidade, você pode lançar mão disso também, tá? E é basicamente isso, são os principais critérios, porque é um dos principais atendimentos, sem dúvida nenhuma, é o TCE, que a maioria das vezes é leve, graças a Deus. Graças a Deus, né? Tá bom, perfeito, maravilha então. Então a gente falou da avaliação neurológica, do Glasgow, avaliou também dentro da parte neurológica se ele tem alguma plegia e tudo mais. A gente terminou daqui? Tem mais alguma coisa, doutor? Não, de maneira superficial, não. É claro, de maneira mais profunda, a gente pode palpar a coluna, ver alguns outros sinais que falem mais a favor de TRM, mas, a princípio, eu acredito que é isso. Para o médico, que é generalista, como que ele palpa a coluna? Ele, na verdade, sim, você vai ver se o paciente sente algum tipo de dor. Ele vai, o ideal é esse paciente vai chegar em prancha. Hoje em dia, não há necessidade do paciente permanecer na prancha. Você vê mesmo o neurocirurgião mandando o paciente retirar da prancha. A prancha ela é muito dolorosa e, por vezes, a realização de exames no paciente que veio de politrauma, mas que está estável, às vezes ele passa muito tempo na prancha. Então, ele às vezes desenvolve dor por estar há muito tempo na prancha. Então, hoje você pode lançar mão de retirar a prancha rígida de maneira mais precoce, certo? Você pode lateralizar o paciente em bloco para palpar a coluna dele, e se ele tem sinais, geralmente ele sente dor à palpação ou tem alguma crepitação no exame físico, além do que a gente já falou aqui, né? E aí tudo isso indica o exame de imagem. Perfeito. E agora o E? O E, ele é voltado para a exposição, né? Então, assim, o que seria isso? A gente tem que olhar, não só, o paciente vai chegar em decúbito dorsal para a gente, né? A gente tem que olhar as costas do paciente também. Muito comum, por exemplo, um paciente que está sendo alvo de algum tipo de, por exemplo, bandido ou operação policial, uma bala atingi-lo pelas costas. Uhum. E muitas vezes não é vista, porque às vezes uma já atingiu na frente, você viu aquilo e julgou que aquilo é a causa de tudo. E aí você vira o paciente, tem uma bala nas costas no tórax. Então, é importante esse tipo de avaliação, olhar a integridade de toda a região do dorso do paciente, né? E além disso, o E também já entra como uma proteção da tríade, que agora virou diamante do trauma, né? Que seria, por exemplo, cobrir o paciente, né? Então, prevenção da hipotermia ali. Isso. No que ele chegou na sala de emergência, é de bom tom eu já pedi para desligar o ar-condicionado? Tem alguma outra coisa que eu poderia fazer, até mesmo antes de chegar no E, para prevenir hipotermia? Então, você pode lançar mão de soro aquecido na hora de fazer a reposição volêmica. Boa parte das vezes o paciente já chega com aquela manta laminada. Aquela manta laminada ela é bastante isolante da temperatura, então ela consegue esquentar bem o paciente. E pacientes que, por exemplo, caiu no rio, estão com a roupa toda molhada, é importante a retirada disso, não deixar. São algumas coisas que fazem o paciente entrar em hipotermia. E, claro, à medida que puder aquecer o ambiente, como você citou, né? Desligar ar-condicionado, manta térmica em alguns locais, ou pelo menos a laminada. A laminada é barata, eu acredito que tem uma disponibilidade. E muitas vezes o paciente já chega com ela, não simplesmente retirar. Uhum. Entendeu? Retira, examina, coloca.
Perfeito. Então, continuando essa conversa, esse bate-papo sobre a avaliação do paciente politraumatizado e como fazer aquela primeira abordagem no pronto-socorro, a gente falou sobre o ABCD, que seria aquela avaliação primária, certo? Depois que a gente finaliza isso, qual que é o próximo passo? Então, aí a gente tem assim alguns cuidados a serem tomados, né? Algumas condutas iniciais ainda feito por quem está fazendo aquele primeiro atendimento, bem como o chamado das especialidades em questão diante de cada caso, né? Por exemplo, um TCE, a avaliação da neuro, né? Ou no caso de quando chama o cirurgião para avaliar um abdômen, etc. Mas, assim, não esquecer daqueles cuidados iniciais, né? Paciente, especialmente o politraumatizado, aquele que tem uma chance maior de evoluir com gravidade, ele geralmente, foi identificado que é um trauma abdominal, ele está tendendo a fazer hipotensão. Então, esse paciente ele já deve estar com acesso, um bom acesso, um acesso calibroso. Antes, o TLS pregava em 2 acessos. Hoje em dia, já houve essa mudança, pode ser um acesso. E o ATLS também hoje não recomenda mais uma ressuscitação volêmica de 2 litros, né? Ele recomenda 1 litro e, a partir daí, cada paciente vai ser individualizado, né? A gente sabe que existe uma dose de hidratação por peso e por diurese, né? Isso no paciente mais grave, mas no cuidado inicial geralmente é até 1 litro de ressuscitação para ver se ele responde. A gente sabe também que um dos cuidados que mostra especialmente benefício em sobrevida do paciente é o uso da dose de ataque do Transamin, né? Aquela 1 grama, as 4 ampolas, né? Cada ampola do Transamin tem 250 miligramas, então geralmente você faz as 4 ampolas. Não tem mais aquela história de precisar fazer em 100 ml, pode fazer até em bolos. Esse 1 grama é o principal. Antigamente preconizava-se, existe ainda isso, de fazer outra dose de 1 grama após 8 horas, né? Mas o que tem evidência científica mesmo é a primeira dose, a dose de ataque, que ela deve ser feita em até 3 horas do ocorrido. Isso é o que mostra quase 30% do aumento de sobrevida do paciente. Então, quando que é feito isso? Principalmente em sinais de choque hemorrágico, ou seja, ossos, bacia, barriga, tórax. O TCE. O TCE tem estudo recente mostrando que não há benefício do ácido tranexâmico por conta de hemorragia intracerebral, seja HSA, seja subdural, seja epidural, não há benefício no ácido tranexâmico nesses casos. Tá ok? Outra coisa é sempre pensar que o trauma, você tem que sempre tentar evitar a tríade letal do trauma, né? Então, a gente tem que evitar o quê? A acidose, a hipotermia e o problema de coagulação, certo? Hoje, isso evoluiu para o diamante letal do trauma, porque foi acrescentado o cálcio. Então, isso a gente vê como? A gente vê através de uma gasometria, um pedido de um cálcio sérico, e a gente sabe que esse paciente ele se beneficia sempre da correção do cálcio. Ele vai coagular melhor, muitas vezes você consegue evitar um trauma hepático. Você, às vezes, conduzindo de maneira correta, você evita uma cirurgia. Que para o paciente é benéfico, para o hospital é benéfico para todo mundo. Então, esses cuidados, eles vão melhorar o prognóstico do nosso paciente, melhorar a sobrevida, ter menos invasividade, mediante as condutas clínicas, né? Então, acho que é um ganho para todos os lados, né? Maravilha, perfeito. Então, só relembrando um ponto, o paciente chegou, se ele se move, ele ganha a monitorização, a oxigenoterapia, caso ele tenha uma saturação menor do que 94%. Perfeito. Vai pegar o acesso venoso, calibroso, e agora, então, podemos pegar um acesso só. Sim. E aí, vamos fazer a avaliação do ABCD. Isso, perfeito? Perfeito. Enquanto está monitorizando, já faz todas as orientações, enquanto isso, você, médico, vai fazer o ABCD. Bom, perfeito. Muito bem.
Terminou essa avaliação, a gente suspeitou então que tenha um trauma que está causando uma hemorragia. A gente vai precisar entrar com as 4 coisas que você comentou ou citou. Sim, sim, sim. sim. Que seria então o volume, que não precisa mais ser 2 litros, agora é 1 litro. Isso. Que seria o Transamin, Isso. 1 grama, então são 4 ampolas. Isso. Terceiro, que seria a avaliação do cálcio e, se necessário, essa correção do cálcio. Isso. E quarto, que seria o que mesmo? Bom, aí a cobertura do paciente, aqui estava já no né, da exposição, porque seria uma forma de prevenir a hipotermia, né? E a solicitação dos exames complementares, o exame de sangue, né, para a gente poder avaliar, por exemplo, o caso de acidose, né, para a gente poder fazer a correção. A gente sabe que uma coisa está ligada com a outra, né? Então vão todos interferir em, por exemplo, uma cascata de coagulação, por exemplo. Então a gente precisa ter esse sistema do paciente funcionando para melhorar o prognóstico, né? E todo paciente que está com hemorragia, mesmo que ele não tenha, não use anticoagulante, não tenha alguma outra condição clínica que predispõe a sangramentos, todo paciente tem indicação de usar o Transamin ou tem algum critério específico? Não, geralmente é mais um critério de gravidade, né? Então, assim, é sinais de choque hemorrágico, mas, por exemplo, um TCE hemorrágico com sangramento intraparenquimatoso, com um hematoma subaracnoide, um hematoma epidural, um hematoma subdural, ou mesmo só intraparenquimatoso, ele não tem indicação de Transamin. Perfeito. Certo? Agora, tem um baço sangrando na cavidade abdominal, ele tem indicação de Transamin. Palpei a barriga, ele tem sinais de irritação peritoneal, eu tenho uma suspeita forte que a pressão que está caindo, a taquicardia que o paciente está sentindo, está apresentando no monitor é advinda da barriga, ele tem indicação do Transamin, certo? Então, por exemplo, na hora que eu faço, a gente sabe que quando o paciente está perdendo sangue, a pressão não cai imediatamente. A gente tem os nossos mecanismos de vasoconstrição que impedem a pressão de cair, mas a gente tem uma taquicardia compensatória primeiro. Então, antes da pressão cair, ele vai fazer taquicardia. E aí, a partir daí, estou achando que é do abdômen, posso fazer a dose de ataque, sem problema nenhum, certo? Identifiquei que posso manter, continuar. De ossos longos, fratura de fêmur, fratura de tíbia, fraturas múltiplas. Devo fazer, certo? Mas excluindo somente esses casos de, por exemplo, o TCE não precisa, o TRM, de maneira geral, também não vai ter benefício, certo? Então, é mais voltado para choque hemorrágico mesmo. Perfeito, maravilha. Então, seriam essas 4 abordagens aí. Sim, perfeito. Dentro da avaliação dos exames de sangue do paciente politraumatizado, existe um pocket do basicão de que todo paciente precisa ter de exame ou não? Só individualizar? É um pouco individualizado, porém, a gente sabe que ele vai precisar de um hemograma, se é um paciente grave, e aí é claro, ou com iminência de gravidade. O ideal é que tenha uma gasometria, um coagulograma e eletrólitos. A partir daí a gente individualiza, certo? Porque a gente vai ter diferentes achados, né? Então, uma gasometria arterial com cálcio, né? Esqueci de acrescentar. Mas a gente vai... Isso é o básico, né? A gente, a partir daí, toma condutas, né? Um paciente que tem uma queda hematimétrica já no exame inicial, a gente já tem que ter um cuidado maior. Às vezes, uma queda hematimétrica sem hipotensão, mas com taquicardia, pode ser que ele ainda esteja em vigência de sangramento e que ele possa evoluir para uma hipotensão. Então, é um paciente que a gente tem que investigar, olhar todos os focos direitinho, tomografia, abdômen, etc. Claro que ia depender do exame físico, né? Perfeito, maravilha. E tendo finalizado esta parte da avaliação, solicitei os exames e ainda não tenho resultado. O que eu devo fazer logo em seguida? Isso depende de como... Trauma, ele é muito amplo, né? A gente tem diversos tipos de trauma, né?
Então, assim, isso vai depender um pouco. Eu tenho que manter o paciente, eu tenho que evitar todo esse diamante letal que a gente conversou, né, com as medidas locais, né, que a gente citou, de, por exemplo, o controle de temperatura, seja com coberta ou desligando ar-condicionado. Eu tenho que deixar esse paciente monitorizado, não deixar ele esquecido no canto da sala, saber que tem sempre, ele está fácil de ver, posso olhar o monitor dele, deixar ele monitorizado, especialmente se é um paciente grave ou com potencial de gravidade, certo? Tomar todos os cuidados para que algo que de uma hora para outra possa descarrilhar, né? E descompensar esse paciente, instabilizar, né? Uma coisa que Sim. naquele momento não parecia aquilo. Sim. Perfeito, maravilha. E agora pensando dos principais tipos de trauma e das possibilidades cirúrgicas ou clínicas que tem para cada complicação, vamos discorrer um pouquinho sobre isso? Claro. A gente, por exemplo, botando assim, do A para o E, né? Então, no A, é claro que se ele tem algo obstruindo a via aérea, se possível, realizar a retirada. Ou se é uma fratura, uma língua que lacerou, uma hemorragia incontrolável, proceder com a cricotireoidostomia, né? Se no caso do B, é um pneumotórax hipertensivo, cirurgião não chegou, emergencista que está lá, completamente apto a fazer uma toracocentese de alívio. E como que faz essa toracocentese de alívio mesmo? Aqueles passos básicos? Sim, a toracocentese de alívio, ela vem mudando ao longo do tempo, né? Na 8ª edição da TLS, ela era preconizada, assim como nas anteriores, que era no 2º espaço intercostal, na linha hemiclavicular, do lado acometido, claro, né? Na 9ª edição, em 2018, ele mudou o espaço para o 5º espaço na linha axilar média anterior, que seria o mesmo local da drenagem do tórax, né? Na edição atual, que saiu esse ano, ele coloca as duas. Então, ele deixa as duas como possibilidade. Vai depender da capacitação do médico, né? Sim, O que ele está mais habituado a fazer. Claro. Ou que já tem alguma experiência, né? Sim, sim. Perfeito, maravilha. E que mais? Então, aí assim, é claro que o tratamento definitivo, nesse caso de pneumotórax hipertensivo, ou mesmo no caso de um hemotórax maciço, vai ser a drenagem do tórax, né? Claro, não no maciço, o maciço talvez tenha que evoluir com cirurgia, a depender de quanto, etc. Mas vai precisar da drenagem do tórax. Hoje é um procedimento que é um pouco dividido, que o emergencista pode realizar, um cirurgião faz também, e além disso, atentar também para o tamponamento cardíaco. Todo tamponamento cardíaco, ele é cirúrgico, mas para operar o paciente, às vezes demanda tempo que o paciente não tem. E você ganha tempo a partir da chamada punção de Marfan, né? Que é a pericardicentese, né? Geralmente ele no espaço subxifoide, apontando para o mamilo esquerdo, entra com a agulha, aspira. Às vezes a gente coloca até como se fosse uma passagem de catéter, com um monolumen, porque aí, geralmente, quando você tira 20 ml, às vezes 15 ml, o paciente já volta à pressão normal, já melhora a taquicardia. Só que, se é um tamponamento hemorrágico, é porque tem algo sangrando. Então, o tratamento definitivo vai ter que será resolver cirurgia. a causa, né? Isso. Mas você tá ganha tempo. A gente está ali tratando aquela complicação e ganhando tempo, estabilizando o paciente, mas vai ter que mandar para a cirurgia e vai ter que fazer o tratamento definitivo. Isso. Perfeito, maravilha. Caso o médico não se sinta hábil ou nunca tenha tido a experiência de precisar fazer a pericardiocentese, dá tempo de ele chamar ajuda? Teria alguma outra coisa que ele poderia fazer? Então, para o tamponamento cardíaco, isso aí, assim, fora o traumático, é muito difícil você conseguir transferir o paciente a algo que é agudo, né? Existem tamponamentos cardíacos crônicos, né? Geralmente o metastático, né? Mas o
O hemorrágico, ele não dá muito tempo assim de, por exemplo, uma transferência. Você até, tanto que um dos critérios iniciais do ATLS, ele relata, no início do livro ele fala, não tardar a transferência. Então, se o socorrista que está na ambulância, ele tem uma suspeita de um trauma torácico cirúrgico, ele não deve levar esse paciente a um hospital de média complexidade. Ele deve levar direto a um hospital de grande complexidade, de alta complexidade. Isso está escrito no livro. Isso pode acontecer? Isso pode acontecer, acabar vindo aqui. Aí você faz o que dá. Então, assim, beleza, o emergencista pode não conseguir fazer, ele vai me chamar, eu vou fazer. Eu possivelmente vou operar, entendeu? Então, o que precisa ficar claro é o seguinte, muitas vezes o médico recém-formado, ele tem aquela insegurança de realizar o procedimento. E numa situação que você já está intra-hospitalar, você deve ter esse suporte do cirurgião, tá? Sem dúvida. E é uma situação que nesta hora precisa pedir ajuda e ninguém vai ficar chateado porque pediu ajuda nessa hora, sem dúvida, né? Sem dúvida. E, obviamente, que existem treinamentos, a gente vai, em algum momento, realizar esse tipo de treinamento aqui no hospital também, a parte mais prática, porque uma vez que você faz, 2 vezes que você faz, isso te dá segurança para salvar o paciente nessa situação, né? Claro. Mas é importante não realizar o procedimento se não tiver habilidade clínica intra-hospitalar. Claro, então, peça ajuda e se prepare para uma próxima que, eventualmente, você vai ser demandado, né? Sem dúvidas, isso aí. Você tem que estar preparado porque pode acontecer, pode aparecer em qualquer hospital. Perfeito, maravilha, maravilha. Aí a gente, então, agora falou do tamponamento, a gente falou do pneumotórax, demotórax. O que mais que a gente tem? Então, a gente tem alguns traumas mais incomuns, né? Que seria, por exemplo, uma fratura de traqueia, a gente teria um tórax instável. O tórax instável também é algo que pode aparecer, né? O tórax instável é um paciente que faz uma respiração paradoxal, geralmente uma fratura de 2 arcos costais, mas em 2 posições da mesma costela, né? E tem que ser costelas consecutivas. Esse paciente, ele geralmente, quando inspira, na hora que a gente inspira, o tórax tende a expandir. E aí, na respiração paradoxal, o segmento fraturado, ele tende a entrar em vez de expandir. E na expiração, que o nosso tórax tende a fechar, esse fragmento tende a expandir. Isso atrapalha a mecânica ventilatória, porque muda os gradientes de pressão sobre o pulmão e o diafragma. E aí esse paciente muitas vezes evolui com dessaturação, etc. E aí o tratamento disso, inicialmente, é clínico. Ele é uma pressão positiva associada a analgesia forte, né? Então, um CPAP com morfina, tramal, etc., à medida do que você conseguir. Se esse paciente não evoluir bem, ele vai evoluir possivelmente para uma intubação orotraqueal, que vai fazer a pressão positiva. Perfeito, perfeito. E também é uma forma, porque a gente sabe que as costelas costumam consolidar com o movimento respiratório. Na medida que você tem a pressão positiva, ela tende a reduzir a fratura. É claro, um caso ou outro, onde você tem um cirurgião torácico, ele pode até fixar a costela, mas, de maneira geral, na maioria dos locais é feito dessa forma. Perfeito. Isso entraria, esses 3, 4 pontos que a gente já comentou, eles entrariam dentro das causas iminentes de morte, né? Sim, São aquelas que têm que ser resolvidas primariamente e que, se tomada aquela medida naquela hora, a gente tem grande chance de ajudar. Existem também aquelas complicações que elas não causam risco iminente de morte, mas que terão que ser resolvidas em algum problema, né? Sim. Dentro dessas 4 que a gente já falou, o tórax instável, ele entraria dentro daquela categoria de 6 condições básicas ou não? Teve alguma mudança por aí? O tórax instável, vamos colocar que ele poderia matar no primeiro dia, sem dúvida nenhuma, certo?
um paciente satura, isso aí, o tórax instável, ele vai depender ainda de quantas costelas, qual é o tamanho, se o paciente está, porque muitas vezes ele tem as fraturas que a gente chamaria de tórax instável, mas não necessariamente ele está fazendo a respiração paradoxal. Mas é um paciente que pode sim evoluir a óbito no primeiro dia. Então é um paciente sim que você tem que tomar cuidado, sim, sem dúvida nenhuma. Só que a gente tem outras causas sequelares, né? Um hemotórax que não é maciço, ele não necessariamente vai matar no primeiro dia, ele pode evoluir com uma complicação e o paciente evoluir a óbito posterior, né? Um pneumotórax pequeno, um paciente que teve rebaixamento do nível de consciência, se você não identificou, a gente sabe que a pressão positiva pode fazer aquele pneumotórax pequeno virar hipertensivo. Então, são cuidados que a gente tem que ter, né? Entre outros, né? Por exemplo, um ponto só para eu voltar, a gente falou da ressuscitação volêmica de 1 litro, é porque hoje o ATLS indica que após 1 litro, o ideal é hemotransfusão. Idealmente com sangue total. Um pouco difícil na rotina do brasileiro, de maneira geral, né? Porque a gente sabe que a TLS é um pouco literatura americana, então é um pouco difícil a gente conseguir sangue total, a gente tenta primeiro com os concentrados de hemácia, etc. Mas a ideia do ATLS é sangue precoce, não tardar, até porque a gente sabe que um soro fisiológico pode evoluir com acidose, ele dilui a hemoglobina circulante, por mais que melhore a pressão. Então, são cuidados indicados pela literatura atual. Perfeito. E uma outra coisa que é importante falar sobre isso é que quando a gente pensa em reposição de volume com soro aquecido, o soro aquecido ele até poderia ser colocado e aquecido em micro-ondas, né? Sim. Para uma abordagem mais rápida. E o concentrado de hemácias, ele pode ser aquecido? A maioria dos nossos bancos de sangue, ele vem em geladeira, né? Então, assim, o manejo dele é um pouquinho diferente. A gente não consegue fazer isso, ele tende realmente a cair um pouquinho a temperatura do paciente. Mas eu acho que das coisas mais importantes de se atentar é lembrar que eu não posso fazer o concentrado de hemácias no local se eu utilizei o Ringer lactato para fazer a ressuscitação volêmica. A gente sabe do citrato de potássio que vai reagir, vai coagular o concentrado. Eu acho que esse é primordial. Essa atenção é muito importante, porque o que a gente já viu de problemas com relação a isso, né? E dentro do choque, se a gente for pensar em soro fisiológico e em Ringer lactato, pensando nas duas soluções cristalóides mais comumente encontradas, então, pensando nessa questão de precisar entrar com o sangue mais rápido, qual que seria o melhor no manejo do trauma? Eu acho que, de maneira geral, você acabaria fazendo fisiológico pensando no concentrado de hemácias. De maneira geral, você vai ver, assim, o Ringer é uma solução, um cristalóide superior ao soro fisiológico pela composição ser mais parecido. Mas se você pensar que se você vai usar aquele acesso para o concentrado de hemácias, aí seria melhor usar o fisiológico nesse caso. Perfeito, isso é importante, né? Porque nas outras situações prefere-se o Ringer quando tem, né? Sim. Mas nessa do trauma, esse cuidado é de extrema importância. Sem dúvidas. Legal, maravilha. O que mais que a gente tem de condições que podem levar à morte iminente e que o médico pode conseguir ajudar ainda no primeiro atendimento? Então, a gente já citou alguns, né? A gente pode voltar neles, mas, por exemplo, o trauma pélvico, né? Ele é algo que muitas vezes passa desapercebido em equipes não treinadas, né? O Open Book, ele é que a gente chama de a principal emergência ortopédica, né? É algo que mata e mata muito rápido. Então, assim, é algo que realmente você tem que estar atento, passar o lençol até o ortopedista chegar
entendeu? Poder reduzir aquilo ali. E é algo que o sangramento melhora com a redução da fratura, na maior parte das vezes, na maior parte, não sempre. Né? Aqui, medicina, nem sempre nem nunca, né? Nem sempre nem nunca, não dá para fazer isso, né? Sim, sim. Show de bola. Bom, a gente falou um pouquinho também sobre avaliação com ultrassom, então o FAST, né, avaliar a janela pericárdica, a parte abdominal. Em que situações, existe alguma outra situação, melhor colocando, que ele teria uma utilidade muito assim, prática? Então, hoje em dia a gente fala, assim, para procedimento, né? Eu quero pegar um acesso venoso central, eu posso utilizar ultrassom, ele vai me dar uma técnica mais segura, né? Fazer a punção guiada, né? Hoje também se trabalha muito dois conceitos. O EFAST, né? Que é o FAST estendido. Você acrescenta as janelas pulmonares. Então, muitas vezes eu consigo identificar pneumotórax, né? à beira-leito, né? Diante da disposição, né? E o POCUS, né? O POCUS hoje, o pessoal prega ele como uma extensão do exame físico, o novo estetoscópio, né? Aí todo mundo Você tem que carregar o estetoscópio de um lado e o seu ultrassomzinho do outro, né? Isso aí. E quais seriam aquelas principais 2 ou 3 alterações ali no POCUS que, poxa, são uma verdadeira extensão do exame físico? A parte da avaliação cardíaca, principalmente, né? Eu acho que a parte da avaliação cardíaca é essencial, né? Porque você conseguiria identificar, por exemplo, tamponamento, taquicardia, arritmias com muito mais facilidade, né? O POCUS, ele ainda não é rotineiro, mais com certeza na medicina do futuro, né? Vai ser, né? Vai ser. E ter a habilidade de realizar, com certeza, é de um ganho muito grande, né? Mas Sim, não sim. pode se esquecer que o básico tem que ser feito muito bem feito. Então, você pode muito bem suspeitar de um derrame pericárdico se as bulhas na ausculta cardíaca estiverem abafadas, Perfeito. certo? Então, turgência jugular. A turgência jugular, né? Então, isso tem que ficar muito claro que tem que ser feito para todos os pacientes. Não precisa ficar fazendo isso meia hora. Claro. Né? O médico habilidoso, que tem bastante experiência com isso, ele faz isso de forma muito rápida, mas não podemos pular esses passos iniciais importantíssimos, Tríade né? de Beck tá aí, né? Abafamento de bolha, turgência jugular e hipotensão, né? Então tá aí. Tem um cara que botou o nome dele na tríade, né? Poxa vida, né? Cara, né, gente? Não vai esquecer, gente. Lembra do cara aí? Teve esse trabalho. O cara descobriu, fez tudo, é só a gente literalmente aplicar, né? Só e ainda, isso. Poxa vida. Vamos lá, né? Tá bom. Faltou alguma causa? Acho que as principais foram. Causa sempre vai ter mais causa, né? O neurogênico também, né? Se o paciente está apresentando, por exemplo, está normocárdico, mas evoluindo com hipotensão e que é refratária a volume. Esse paciente está evoluindo com choque neurogênico, ele vai precisar de aminas, entendeu? Porque ele não vai ter o sistema simpático sendo ativado. E nesse caso, qual que seria a primeira droga de escolha? Noradrenalina. A nora. Noradrenalina. Então, noradrenalina nessa situação, primeira escolha. Com certeza. Noradrenalina é o principal vasoconstressor periférico. Isso aí disparado. Você começa com noradrenalina praticamente sempre. Fora o paciente que tem insuficiência cardíaca, que você pode avaliar de começar dobuta, mas fora isso, praticamente quase, mais uma vez, nem sempre nem nunca, mas a maior parte das vezes vai ser noradrenalina. Show de bola, perfeito. Você falou sobre a crico, né? Sim. E embora a traqueostomia nem entre aqui na nossa conversa, não podemos citar. Mas quais seriam as principais indicações, contraindicações dessa parte da via aérea? Tá. Então vamos lá. A cricotireoidostomia, ela é um procedimento de emergência diferente da tráqueo, né? Então muitas vezes você vai ver um paciente
sendo submetido à cricotireoidostomia e, às vezes, logo em sequência, a traqueostomia. Que a gente sabe que a cricotireoidostomia não pode ficar muito tempo, né? Geralmente o ideal é até 48 horas. A gente faz a cricotireoidostomia quando? A gente tem uma obstrução de via aérea que não conseguiu resolver. Esse geralmente é o principal. Ou mesmo sem obstrução de via aérea, mas você não consegue intubar. Então, a falha da intubação também indica uma cricotireoidostomia se o paciente está saturando, etc. Porque muitas vezes a gente sabe que você não conseguiu intubar porque uma via aérea é difícil, mas o paciente está com rebaixamento do nível de consciência, às vezes dá para você tentar manejar e tentar novamente. Apesar de que a gente fala que o trauma, sequência rápida, né, nicolina, tomidato, que hoje é considerada até um pouco não tão rápida assim, tem umas sequências um pouquinho mais rápidas. Por exemplo? Com remifenta, né, que o pessoal da anestésio gosta de usar, a droga que você faz em bomba infusora, até o propofol, por vezes, ele também vai ter uma respostinha dependendo do que for. Se não tiver com hipotensão já, né, com estabilidade, seria uma boa opção. Por exemplo, o cara que rebaixou, mas mantém estabilidade hemodinâmica, né, por exemplo, né. Mas a cricotireoidostomia ela é feita ali no espaço ali entre a cartilagem cricoide, na prega, né, que está entre a cricoide e a cartilagem tireoide, né? A gente tem uma prega ali, que é o local onde é realizada a cricotireoidostomia. Seria que ela vai ter uma parte durinha em cima, uma parte durinha embaixo e vai ser naquela parte bem molinha. Isso. Ali, né? Perfeito. Que é a prega cricotireoide. Abaixo da cricoide, a gente já tem anéis cartilaginosos, que é a traqueia, né? A cricoide marca o final da laringe, né? Então, a partir dali é a traqueia, que são anéis cartilaginosos. Né? O que acontece se eventualmente for feito no local errado? Isso depende. Se você fizer um pouquinho mais pro alto, tem grande chance de você não conseguir entrar, porque a cartilagem tireoide ela é bem mais dura. Se você conseguir entrar, tem chance do paciente não falar mais, porque ali é onde estão as pregas vocais, certo? Se você fizer para baixo, o risco maior é de sangramento, porque a gente sabe que a glândula tireoide, ela está ali logo abaixo, né? Então, você perfurar a tireoide para entrar na traqueia vai sangrar, que é uma glândula muito irrigada. E a região do espaço cricotireoide, a princípio, é uma região segura, sem grandes vasos passando ali, que você consegue realmente fazer procedimento rápido. A traqueostomia é um procedimento cirúrgico, porque você vai, afasta a musculatura, por vezes você tem jugular anterior na frente, que você ou afasta ou liga, a depender do caso. Apesar de que hoje, cada vez mais, está surgindo traqueostomia por ultrassom, por broncoscopia, né? Mas é outro caso, né? E é outra realidade também. Sim, quem sabe num futuro próximo aí, né? Amém. Mas aí me conta uma outra coisa, olha só. E a cânula de Guedel? Falando em via aérea, em que situação que a cânula de Guedel, ela ajuda bastante? Um paciente com língua grande, né, que isso para pré-oxigenação, né, um paciente que eu resolvi que está rebaixado, que eu vou entubar, coloquei a Guedel para não ter a queda de língua, né, isso vai ajudar, mas assim, não é algo que eu vou manter, ainda mais se é um paciente acordado, que tem a tendência de vomitar, né? Isso, teoricamente o trauma é considerado estômago cheio, né? A gente nunca sabe a última vez que o paciente comeu. E o risco de broncoaspiração é alto. Eu coloquei aqui nesse momento porque são dispositivos inseridos em via aérea. E, por vezes, a gente vê, principalmente em alunos no final de internato, tendo essas confusões com relação a esses dispositivos. São coisas diferentes, utilizadas para coisas 100% diferentes, distintas, né? Etc. É outro tipo de procedimento. São utilizados mais em ambientes controlados, né? A recomendação de intubação em sequência rápida, ela existe por um motivo que na hora que você faz
bloqueador neuromuscular, se o paciente perde o reflexo, se ele está de estômago cheio, ele tem risco grande de broncoaspiração. Então, não é algo que eu posso ficar tentando, laringoscopando várias vezes. Passei uma, passei duas, passei 3 vezes o tubo. Bloqueou, vai ter que resolver o problema, porque ele perdeu... O reflexo de proteção. Exatamente. Perfeito, maravilha. Então, e aí, dentro das indicações de via aérea definitiva, a gente, agora falando sobre a intubação orotraqueal em si, tá? Sim, sim. No que o paciente, voltando lá para o ABCDE, a gente já forneceu um suporte de oxigênio, aí nesse caso aqui, a gente não vai colocar um cateterzinho de O2, né? Como que eu vou fornecer o oxigênio para esse paciente inicialmente? Acabou de chegar no ABCDE. A gente pode colocar a máscara, né? Isso Coloca aí... não reinalante a 15 litros por minuto? Não, aí assim, tem que ser só o suficiente para chegar, subir de 94. Isso aí, o ideal é o mínimo de oxigênio. No começo, você trabalha com oxigênio a 100%, né? No mixter, né? E mais, falando em litragem da máscara, a gente só vai colocar até subir de 94, né? A gente sabe que o oxigênio, uma coisa é você botar 100% enquanto você está levando o paciente para o hospital, nos cuidados iniciais. À medida que o paciente vai ficando no hospital, vai tendo as avaliações, você vai reduzindo, porque é a menor quantidade de oxigênio para manter a saturação adequada. Não adianta, não é ficar dando uma FiO2 muito alta, achando que aquilo vai resolver a situação e que, na verdade, até não é bom, né? Na verdade, faz até mal. Sim, sim, sim. E, perfeito. E aí, dentro das indicações, terminou a BCDE, já fornecia o oxigênio, mas eu tô vendo que esse paciente, ele não está conseguindo manter a saturação acima de 94%, apesar de uma máscara não reinalante, apesar de qualquer outra forma de suporte de oxigênio. A gente teria indicação de fazer intubação orotraqueal, primeiro, só para melhorar a parte de oxigenação, mas eu também teria outras indicações, caso se tiver indicação para isso, né? Mas eu também teria outras indicações para proteção de via aérea. Sim. Quais seriam essas indicações? Então, assim, você não vai entubar ele simplesmente porque ele está saturando 92 mesmo no O2, né? Isso aí, assim, a gente tem que fazer uma avaliação completa, né? Será que ele não está com trauma de costela? Será que a dor não está fazendo ele dessaturar? Ele não está fazendo o movimento de inspiração completo? Será que ele não tem algo dentro do tórax? Será que ele não está com pneumotórax? Será que ele não está com hemotórax? Será que ele já não é um paciente DPOC, que já satura mais baixo? A gente tem que fazer essa anamnese, tem que fazer esse exame físico, por vezes até exame complementar. A paciente não vai morrer porque está saturando 92, certo? Isso aí de maneira alguma. Tem que ter calma, proceder aí com a propedêutica. Identificar o que pode estar causando aquilo. Qual foi a outra pergunta? Perdão. Dei uma viajada aqui. Não, imagina. Do ponto de vista de indicações da intubação, a gente falou da necessidade de manter a oxigenação adequada, mas também a parte de proteção de via aérea. A proteção de via aérea ela está geralmente relacionada ao nível de consciência. Existem outros casos? Claro que existe, mas um paciente com Glasgow menor que 8, assim, fora aquelas exceções de já é um senhorzinho, que já é algo rebaixado. O nível de consciência dele, já o basal é aquilo, né? Você não vai entubar por conta disso. Mas, vamos lá, um adulto jovem, 40 anos, 50 anos, está com Glasgow 8, Glasgow 7, beleza, entubar por proteção de via aérea, tá ok. Paciente que está com sangramento intenso na via aérea e vai evoluir com complicação, ok? Paciente... E trauma de face sangra, né? Sim, sangra muito. E quando a gente fala dessa parte de proteção de via aérea,
às vezes eu tenho a impressão que parece bobeira essa parte de trauma de face que sangra, mas é muito sangue. E Sim, possivelmente esse paciente tiver um pouco de rebaixamento, é broncoaspirar. ele vai broncoaspirar, né? Não tem, Sim, assim, sim, dúvida. Que para quem nunca viu, trauma de face sangra muito, é absurdo. É igual queimadura de via aérea, né? Queimadura de via aérea, vamos lá, o paciente chegou, na hora que ele abre a boca para falar com você, você sentiu fumaça, você está vendo ali o nariz dele, está com vibrícias chamuscadas, esse paciente, por mais que ele esteja bem na hora que você está conversando com ele vai evoluir mal. E assim, o problema... Ele é a bomba relógio, né? E quando ele evolui mal, ninguém consegue entubar, porque fecha a via aérea dele. Então, esse daí você vai lá, vai entubar, nem que seja 48 horas aí, 36 horas, vai fazer lá os procedimentos para diminuir edema de via aérea por conta da queimadura, para poder depois pensar em entubar ele com calma e com segurança. Esperar o pior momento é sempre pior, né? Porque você pode não conseguir entubar. E falando da parte de sondas, a gente deixou de falar alguma indicação? De sondas, De intubação, intubação? intubação, não, assim, existem alguns outros casos que você usa mais para prevenção, no caso de compressão, por exemplo, edema intenso, né, fraturas de faces extensas, né, que a gente pode falar também aquela contraindicação de sonda nasointeral, É de isso que eu ia entrar agora. em caso de fratura de base de crânio, né, isso, ou de nasogástrica, né, não usar a via nasal, né, para passagem de sonda nenhuma. Para você não né? cutucar o cérebro da pessoa, né? E falando então agora nessa questão das sondas, tanto a Nasogástrica ou nasointeral, né? a nasogástrica ou a nasointral, ou até mesmo a sonda vesical de alívio, quais são as indicações e contraindicações para esse manejo? Certo, vamos lá. A sonda nasogástrica você geralmente usa em paciente que evolui com gastroparesia, então pacientes graves, né, que você está pensando ali em descomprimir o estômago, etc. Ventilou muito, o paciente está muito grave, está evoluindo com aqueles sinais de ilho metabólico, né, aquelas obstruções intestinal funcional secundárias a um distúrbio fisiológico, né? De maneira geral, hoje a gente vem usando cada vez menos sondas, né? Tenta usar menos, né? Mas a nasointeral a gente usa bastante, especialmente no grave, né? Porque por vezes você tem dificuldade de alimentar ele, então às vezes ele está entubado, ele vai ter que receber dieta via sonda. Então esse tipo de paciente você vai ter que sondar pela via oral, deixar ali junto do tubo. Porque na nasointeral a gente sabe, o paciente está lá com sinais de fratura de base crânio, sinal de Battle, sinal do Guaxinim, né? Você pode, na hora da sondagem, acabar indo para o cérebro, né? Que é bom evitar, né? Não é algo muito legal, imagina fazer dieta lá. O que não vai ser legal. Certamente. E aí, só voltando aqui, nos sinais clássicos de fratura de base de crânio, que seria uma das contraindicações do uso de sonda. Atenção, tá? Então, a gente tem o sinal de Guaxinim e o sinal de Battle. Sim. Como que o médico pode observar isso clinicamente? Então, o sinal do Guaxinim é a equimose periorbitária, né? Então, geralmente, os olhos roxos, né? Sempre que tem esse sinal, ele tem fratura de base de crânio? Não. Né? Mas é indicativo, é sugestivo. Mas, poxa, você está pensando em passar a sonda, ou você está avaliando o paciente ali. Sim, você está sim. vendo que ele teve um trauma, que possivelmente foi um trauma grave, que o mecanismo de trauma poderia causar uma fratura de base de crânio. Você está vendo o sinal de Guaxinim? Opa! Então, peraí, né? Esse paciente a gente tem que olhar diferente. Sim. Você pode pelo menos tomografar antes, ver se há sinais de fratura ou não. E o sinal de Battle seria o hematoma na região do mastoide, né? Ali, quando tem isso, também é um dos indicativos, é um dos sinais, né? Assim como a otorragia também pode ser um sinal de fratura de base de crânio, que são geralmente os principais sinais clínicos, né?
É claro que a gente pode tomografar o paciente e ter uma avaliação melhor, né? Se tem fratura ou não de base crânio. Mas na avaliação inicial é isso. Você vai olhar esses 3 sinais, vai tomografar o paciente com suspeita de fratura. Perfeito, maravilha, maravilha. E a questão de passar a sonda Então, uretral? a sonda vesical... Meu Deus, vamos de novo. Tô aqui pensando. Tava estranha a palavra. Pensando na sonda vesical, aquela que a gente vai indicar ainda na sala de emergência, né? Qual que seria a principal indicação dela, o motivo pelo qual ela pode ser determinante? Então, a sonda vesical ela vai avaliar para parâmetro, né? Então a gente precisa saber a diurese do paciente, especialmente do paciente grave, paciente que está chocando, né? Para a gente ter uma noção, até porque um paciente chocado ele tende a retrair a diurese, né? Então diminui por diminuição de perfusão tecidual. Então vai ter menos coisas chegando, menos sangue chegando no rim, vai ter menos produção de urina. Mas a sonda vesical ela também tem algumas outras importâncias, né? E outros cuidados também. Por exemplo, a gente tem que tomar cuidado no caso de um hematoma na raiz do pênis, um hematoma escrotal, né? Ali pode ter uma fratura peniana, um trauma de uretra, né? E na hora que você sonda, você pode piorar esse quadro, né? Então, muitas vezes a gente tem que aguardar, se é um paciente que está estável, a gente, por vezes, tem que aguardar para ver se ele vai ter diurese espontânea, porque muitas vezes ele evolui com retenção urinária e ele vai acabar ganhando uma cistostomia, que algumas vezes acontece de ser só por edema e melhorar sozinho. E aí você tira a cistostomia 15 dias depois, 20 dias depois. Perfeito. Então, ou seja... outra coisa também, eu poderia ter uma suspeita de uma lesão, um trauma renal, um trauma nas vias urinárias, né? E, portanto, com hemorragia ali ao passar a sonda vesical? Renal não, né? Mas certamente uretral. Uretral, a sonda pode causar sim um trauma uretral. Você está com dúvida? O paciente está com bexigoma, você puncionou ali, uma punção suprapúbica, você aspirou, se veio urina clara, sem sangue, e está saindo sangue pela uretra, pelo pênis, pela uretra da mulher, provavelmente é um trauma de uretra, certo? Porque um trauma renal que evolui com hematúria vai ter sangue na bexiga. Um trauma uretral, o sangue não tende a subir, ele tende a descer. Então, às vezes, o paciente está com hematúria, mas com a bexiga limpa. É sinal de um trauma de uretra. Certo? Que pode acontecer. Uma queda cavaleira, por exemplo, pode causar isso, né? Geralmente, o que a gente mais vê evoluindo dessa forma são nas quedas da cavaleira. Perfeito, maravilha. Então, vamos ver. Eu acho que de abordagem inicial, acho que tem bastante conteúdo, né? A gente tem que parar para pensar que realmente eu confesso que eu não fiz um esqueminha. Nem eu. Se tivesse feito um esqueminha, talvez dava para ter discutido o tópico, né? Não, mas a ideia é justa. Se ficar com esqueminha também, fica muito Fica certinho. preso, né? Fica um papo mais. E só uma observação. A minha ideia com essa pergunta aqui era eu suspeitar de um trauma... Trauma renal? Um trauma renal. No momento em que teve, por exemplo, um trauma abdominal e aí teve uma lesão renal ou uma lesão de vias urinárias, a sonda ela teria um objetivo diagnóstico? Sim, se você vê se é hematúria, né? Obrigada! É porque aí, assim, se o paciente está com diurese espontânea e hematúria... Você já tá vendo, né? Não precisa passar uma ação, não, mas espera aí. Tá, perfeito, maravilha. Tá bom, faz parte, eu também devo ter feito umas confusões aqui. Se eu estivesse falando de pediatria, então...
certamente seriam confusões dobradas. Ai, mas que pediatra é engraçado falando de cirurgia aí, né? Não. Isso aí faz parte. Capnógrafo. Capnógrafo na intubação que você está dizendo, né? Tem a função para ver se está lá, a gente usa muito com traqueostomia, né? Mas, assim, existem algumas coisas que a gente pode checar para saber se o tubo está lá, né? O capnógrafo é perfeito, né? O capnógrafo seria o melhor dos mundos, que ele vê, né, a expiração, vê a saída do gás carbônico, né? Mas além disso, a gente pode ver algumas coisas, né? Muitas vezes a gente pede um raio-x de tórax para ver a posição do tubo, né? A gente vê se tem expansibilidade torácica dos dois lados, para saber se o tubo não está seletivo ou não, né? O raio-x também ajuda nisso, né? A gente pode auscultar, ver se tem murmúrio vesicular em ambos os pulmões, né? Então, são algumas formas de ver se o tubo está bem inserido, se ele não está baixo demais, se não está seletivando, né? E, geralmente, a gente também consegue olhar se, por exemplo, na expiração, o tubo tende a ficar fosco, né? E quando está no esôfago, não. Fora que quando está no esôfago, se tiver de estômago cheio, você vai notar rapidinho. Vai ser rápida essa... Você vai notar rapidinho, ainda mais se ele não estiver muito rebaixado, vai ser incrível. E se você estiver ventilado, então, aí você vai ver aquele estômago subindo de uma maneira surreal. Vai te dar um trabalho depois. Mas, assim, tem vários cuidados a se ter também na hora da técnica. Perfeito, maravilha. Aquela sequência de avaliação, porque assim, o capnógrafo ele seria na indicação no mundo ideal, né? Sim. Que a gente tá numa sala de trauma, numa sala vermelha de emergência, e aí a gente acabou de realizar a intubação, eu preciso saber se ele tá... preciso saber se ele tá ou se não tá no local certo. Sim. Mas, clinicamente, a gente vai, então, auscultar primeiramente o epigastro. Sim. Depois... ambos os pulmões. Base-base, ápice-ápice ou ápice-ápice, base-base? Ou tanto faz? Tanto faz, gente. Olha, aquilo lá da faculdade, esquece isso daí. Praticidade, vamos falar, vida real, né? Eu não vejo grande diferença. Beleza, você intubou muito baixo, não chegou a seletivar 100%. Às vezes está ventilando um pouquinho para o outro lado, mas não está expandindo 100% o pulmão. Realmente é importante que você escute mais de um local do mesmo pulmão. Mas, assim, não é o que vai fazer a grande diferença, a ordem que você vai auscultar. Pelo amor de Deus, né? E me conta uma outra coisa, você prefere café ou pizza? Café. Eu não posso comer pizza, senão engorda. Adoro pizza. Pronto! Mas tem que dar uma segurada, infelizmente. Sou de família de obesos. É mesmo? Meu pai pesava 158. Ele fez bariátrica? Não fez não, emagreceu, mas tá com 115. Olha só, não, já tá no caminho ali, né? Tá bom. Tô falando isso porque a gente vai ter um encontro em breve sobre uma discussão de reunião clínica, né, de protocolo de sepse, tá? E depois a gente pode pensar em fazer uma de trauma. E qual que é o grande objetivo disso? Não é discutir, não, é comer mesmo, tá? Mas o segundo objetivo é a gente discutir sobre os principais pontos de abordagem, né? E às vezes o que mais leva é dúvida médica com relação a isso. Claro. Mas dentro do ponto de vista da alimentação, que é o foco principal da nossa conversa, então quer dizer que para você é café. Eu tento, mas se tiver pepperoni eu não vou conseguir resistir. Né? Então, ó, doutor Antônio, pepperoni pro doutor Felipe. Então tá bom. Tá bom. Falamos de tudo? Falamos de tudo. Chega, né? Acho que tá bom, que senão todo mundo vai dormir. Se já não estiver dormindo, né? Vamos fazer... gente, pelo amor de Deus, tá? Dá pra vocês seguirem aqui, dá pra vocês curtirem, tá? Manda um oi lá, fala, olha, ficou muito bom. Ou senão não fala nada mesmo, mas também não vai meter o pau, tá bom? Porque o nosso objetivo aqui é ajudar. É ajudar e é fazer com que o assunto da medicina, as principais atualizações, elas fiquem palatáveis, elas fiquem legais de serem ouvidas, né? Disseminadas e absorvidas por
nossos principais profissionais para nós cuidarmos melhor do nosso paciente, que é o foco de tudo aqui, né? Que é o foco de tudo. Perfeito, muito obrigada, doutor Felipe, pela participação. Foi um prazer. Muito legal. E sabe o que a gente já teve de ideia aqui, ó? Não para hoje, que hoje já cansamos, a gente tem paciente lá para ver, mas a gente fazer umas gravações de simulação, né? Ah, sim. Como que avalia a pelve instável, sim, como sim. que faria, então, o tratamento do pneumotórax, hemotórax, né? Esqueci o outro. A gente pode fazer uma oficininha sem problema nenhum. E aí Vocês topam? Ué. Opa! Também... Oh, maravilha! Então ganhamos até agora uma oficina, pessoal. A gente então, chama o ortopedista para falar da parte óssea, tem o cirurgião para falar da parte torácica, a gente pode chamar o anestesista para falar da intubação. Acho que fica legal. Eu acho que fica legal também, então tá combinado. Então, beijos!